Medo do que os outros vão pensar. Por que que a gente, até depois de adulto, marmanjo já, pagando os nossos próprios boletos, se trava tanto com medo de crítica, medo do que os outros vão pensar, medo do que os outros vão achar, medo do que os outros vão falar? Por que que a gente, por mais que racionalmente saiba que o importante é o que a gente acredita que é o certo, os outros influenciam tanto? E essa é uma discussão importante porque quando a gente está falando de viver uma vida autêntica, de ser livre para ser quem a gente realmente é, fazer as coisas que a gente acha que é o certo, se bancar, a gente sabe que a gente vai ter que se libertar da opinião dos outros. E não necessariamente, ai, tô pouco me ligando pra opinião dos outros. Não, mas a gente sabe que assim, tá, a opinião dos outros, eu vou fazer aquilo que eu acho que é o certo e beleza. Por que que a gente fica tão presa à opinião dos outros? E como faz para se libertar? Como se libertar da opinião dos outros? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no YouTube. Natasha está aqui. Bem-vinda, Natasha, a voz do povo. Obrigada, representando o povo. Representando a mulherada. E a gente vai continuar a conversa. A gente estava falando lá do medo de errar. E agora estamos enganchando aqui num próximo medo, que é o medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar. E às vezes também os outros entram na categoria de trava, quando não necessariamente é medo dos outros, mas os outros funcionam como uma trava também quando a gente tem outros como a nossa responsabilidade, ou os nossos deveres, ou as pessoas que dependem da gente. Às vezes você tem responsabilidade com outras pessoas, acordo com outras pessoas, negócios com outras pessoas, filhos, família, casamentos, relacionamentos profundos de amizade, romântico. Tem o outro, e aí a preocupação com o outro, então às vezes não é nem medo do que o outro vai pensar, mas a preocupação com o outro, a preocupação com o bem-estar do outro, a preocupação em fazer o bem pro outro. Funciona também como uma bela de uma trava, né? Porque às vezes a gente fala, eu queria fazer de outro jeito, mas eu não posso. Porque o outro, a ideia dos outros, o outro. Natasha vai ter as dúvidas dela, como sempre, mas eu vou dar aqui a linha da conversa, que eu acho que é interessante da gente explorar. Esse medo dos outros, ele vem de uma condição humana, que é nós precisamos dos outros. Então não existe essa também, de tipo assim, ai, dane-se, fazer o que eu quero e dane-se. Quem fala isso não tá conectado com si mesmo, vivendo uma vida autêntica, porque para você viver uma vida autêntica, não necessariamente você tem que dar uma grande banana pros outros. Não. Não necessariamente. E muito menos agressivamente. Talvez aconteça em casos pontuais que a raiva, que a assertividade sejam necessárias, mas não, dá pra ser algo bem amoroso também. A questão dos outros, ela atravessa o fato de que nós somos seres sociais, a gente precisa um dos outros. Então, como a gente estava conversando no vídeo do medo de errar, da síndrome da boa menina, para quem não assistiu, a síndrome da boa menina é como eu chamo essa estrutura que nós mulheres, a maioria de nós mulheres, nascemos e crescemos, que é a ideia de que as meninas, elas têm que ser boas meninas. A menina ideal, a filha ideal, a menininha ideal na nossa cabeça é uma menininha quietinha, sorridente, feliz, que tá brincando com a boneca ali quietinha em casa.
E ao mesmo tempo a gente tem um menino, aquele arteiro, aprontando, jogando bombinha, né? Não sei, pelo menos na minha cabeça ele joga bombinha, sobe, desaparece por horas. E a menina ali, dentro da casa, dentro do ambiente fechado, protegida, obediente, seguindo tudo certinho. Então a gente cresce nessa forma. Aí, claro, a gente cresce, a gente vai se desenvolvendo, passa a adolescência, que é a hora que a gente começa a questionar tudo, e aí a gente vira adulta, começa a ter esse processo de ir fazendo as coisas do nosso jeito, mas sempre a partir dessa forma. Então, mesmo que você vá contra a forma tá ali. E essa primeira forma que a gente é exposta, ela fica ali estabelecida até o momento que você fala, não quero mais essa forma e eu vou fazer de outro jeito, eu vou me bancar, né? E aí a vida autêntica começa, que é esse processo de separação do que eu deveria ser, aprendi que tinha que ser, decidi que queria ser, decidi que ia ter que ser, pra vou ali ver o que eu sou, sendo que eu não sei ainda direito, eu vou ter que descobrir, então vai ter muito desconhecido ali, vou ter que enfrentar muita coisa desconhecida para saber o que tá ali. Sendo que essa primeira forma, por mais que às vezes seja tão apertada que a gente não consegue nem respirar, é conhecida. Você tá ali na caixinha assim, tudo assim, mas você já sabe andar assim, né? Você já sabe andar toda reprimida. E aí você vai pro solto e fala, tipo, o que eu faço com isso? Então dá muito medo. E essa primeira forma que a gente nasceu, e aí que tá ligado à opinião dos outros, ela é uma forma que ela tá 100% baseada na opinião e na expectativa dos outros. O que te mandam fazer, o que querem que você faça. A infância, ainda mais a gente que é dos anos 80, 90, tantos, agora tá mudando, mas ainda também tá mudando numa bolinha. Existe uma relação com a criança que a criança tem que obedecer e pronto. Tem que fazer o que eu tô mandando e pronto. Não existe, tirando a nova educação positiva, que ainda está em muitas bolhas, não existe essa coisa da autonomia. Ensinar a criança a ter autonomia. Ensinar a criança a saber o que ela quer. Ensinar a criança a reconhecer e colocar os seus limites. Imagina que existia isso. Quando eu cresci, isso nunca ouvi falar. E eu sou de uma família até cabeça aberta, assim, sabe? E não tinha isso, porque não era papo da época. E até hoje em dia não é papo em muitas rodas, assim, a grande maioria. Então a gente vem desse lugar em que a gente tem que ser obediente, a gente tem que fazer o que manda e pronto. Interessa o que você, na escola não interessa se você gosta da escola, você vai pra escola. Não interessa se você quer fazer, você vai. Você vai fazer o que você tem que fazer. E aí depois você vai fazer o que você quer fazer. Se tiver tempo, se der. E cala a boca e não enche o saco, faz o que tem que fazer. Então a gente vem desse espaço em que a gente não aprendeu a ter autonomia. E por que a gente não precisa ter autonomia? A gente depende dos outros falando o que a gente tem que fazer. Porque se eu não sei escolher por mim mesma, se eu não aprendi a escolher por mim mesma, eu não sei nem por onde começar. Tipo, você pode só falar. Nossa, tantas alunas, principalmente em mudança de carreira, elas falam assim pra mim: Fê, eu só queria que alguém me dissesse direitinho o que eu tenho que fazer. E que assim, que eu vou chegar num lugar que eu não tenho que mudar mais. Aí eu faria. Aí eu faria. Então, às vezes, não é nem que ela tem medo de dar conta ou não dar conta. Ela até confia que não. Se me falar o que eu tenho que fazer, eu faço. Mas assim, me fala o que tem que fazer. Porque tem essa. E volta e linka, né, com medo de errar lá, que é a gente se bancado. Tipo assim. Eu vou ter que fazer e vou ter que ver o que vai dar. E aí ver o que eu faço ali, né? Então a gente vem de um contexto em que a gente só tinha os outros como referência do que fazer, de como fazer. Na escola, a escola tradicional,
A gente é avaliada de acordo com as notas, a gente é avaliada de acordo com o comportamento. A gente não é ensinada a ter pensamento crítico, a pensar por nós mesmas, a decidir por nós mesmas, a entender as consequências dos nossos atos através de nós mesmas. A gente vai aprendendo na vida, e aí a vida é aquele caos, né? Você não aprendeu, aprender por si mesmo. Você joga na vida e você vai, né? Você, tipo, demora pra... Precisa de muito autoconhecimento pra amarrar tudo. Então, esse medo da opinião dos outros, das críticas, do que vão falar, do que vão pensar, de como vão ver a gente, vem dessa forma do eu preciso dos outros para me dizer o que fazer, eu preciso dos outros para falar do meu valor, eu preciso que os outros me digam muito bem, tá aqui, nota 10, tá aqui sua estrelinha, boa menina, gracinha, que coisa linda. Eu não aprendi a fazer isso comigo mesmo. Eu não aprendi que às vezes a sua estrelinha não vale nada se eu não tô me dando estrelinha. Então, muitas vezes a gente vive esperando as estrelinhas dos outros e às vezes até consegue as estrelinhas para ver que não adiantou de nada. Porque o que vai preencher a gente de verdade é a gente estar com a gente. A gente não se abandonar. E o medo dos outros, o medo da opinião dos outros, o medo do que os outros vão pensar. E essa trava, quando eu deixo de fazer o que eu quero fazer, o que eu quero experimentar, viver a vida que eu quero viver. Porque eu tenho medo do que você vai achar, do que você vai dizer, do que você vai pensar, de perder você. Às vezes eu até mantenho você, mas eu já não tô mais ali. E aí a gente tem muito medo de não pertencer, só que quando eu finalmente me encaixo, porque eu abri mão de tanta parte minha, eu não me sinto pertencente. Porque eu sei que no fundo quem tá ali não sou eu, é um pedacinho de mim. É um tiquinho. E eu não tenho, nesse contexto, a experiência de ser vista, que é o que a gente busca. Desde criança é o que a gente busca, a gente quer ser vista. Mãe, olha aqui, mãe, pai, olha aqui, tia, tio, vó, tipo, olha pra mim, ó. Você olha pra criança, você fala, uau, muito bom, que legal. Tipo, a criança, ela brilha. Só que a gente não quer ser vista pela nossa carcaça. A gente quer ser vista na nossa essência. Mas como? Se eu tô abrindo mão da minha essência para ser vista, para ser reconhecida, para ser amada, para pertencer. Então é por isso que a gente também sente tanta angústia nesse processo. Essa agonia de tipo, eu não quero ficar dependendo da opinião dos outros, eu quero me libertar. Mas como eu faço isso se eu não sei? Tipo, sempre precisei da opinião dos outros. Pode falar, Natasha. Eu acho que você tá. Eu tô aqui chocada. É isso mesmo, né? Opinião dos outros forma, medo, caixinhas. Eu achei que a Natasha tava quietinha, porque eu tinha pedido pra ela no começo do vídeo pra ela falar quando eu completasse a ideia pra ficar mais fácil de editar. Que não, ela só tá sem o que falar, então assim. Não, eu tô tendo audiência aqui. E essa parte de enfrentar o medo dos outros, né? Vou botar isso em genérico, o medo dos outros. Ele faz parte desse processo da gente ter coragem de se bancar. Porque para eu fazer o que eu acho que é o certo, e é uma coisa que quem já me acompanha há algum tempo sabe, porque tem essa imagem, que é uma imagem de uma menininha olhando, tá inclusive na minha vision board, aquela ali é a minha vision board, né? É uma imagem de uma velhinha olhando pro espelho
e no espelho tem uma menininha. E na minha vision board eu botei uma fotinho minha na menininha, assim. E a velhinha fala: desculpa por eu não ter vivido a vida que você merecia. Essa imagem é algo. Na grande maioria dos meus cursos, eu boto no começo do curso assim. Esse curso é sobre isso. Eu ensino inteligência emocional para isso. Eu ensino autoconhecimento para isso. Eu ensino autoconfiança para isso. Eu ensino você a ir atrás de uma carreira com propósito para isso. Para que você chegue no fim da vida, olhe pro espelho e fale assim. E eu mudei também na minha vision board, eu escrevi: obrigada por você ter vivido a vida que eu merecia ter vivido. Porque eu sempre me motivei. Não é nem sempre, eu sempre me motivei muito com essa imagem, mas com essa ideia, quando eu escutava as pessoas falando assim, as pessoas no leito de morte, os arrependimentos, eu devia ter pedido desculpa, eu devia ter falado te amo. Tantas pessoas que perdem pessoas próximas e falam assim, cara, eu não acredito que eu não disse eu te amo. Eu não acredito que eu não disse pra pessoa o quanto que ela era importante pra mim. Eu não acredito que a pessoa foi embora e a gente tava brigado. Isso tudo sempre me impactou muito, assim. Então eu sempre falo te amo, eu sempre falo desculpa, tipo, porque eu sempre tinha essa coisa, meu Deus do céu, a gente nunca sabe, deixa eu já deixar tudo certo aqui. Mas essa ideia de que a gente vai chegar no fim da vida e ter uma prestação de contas com nós mesmos, né? E aí, todos esses outros, a grande maioria não vai nem mais existir. Considerando que a gente morre velhinha, vai. Tipo assim, fico imaginando a gente velhinha. E aí você vai falar, mas eu vivi a minha vida ou eu vivi o que os outros? Eu me segui pelos outros. Então existe aqui essa dor da gente ligar tanto para a opinião dos outros, porque a gente sabe que no fundo, o importante é a gente fazer o que a gente viver a vida que a gente quer viver. E ninguém que eu converso sobre isso tem a ilusão de achar que é uma vida perfeita, sem defeitos, que não vai ter dificuldades, que não. Não, e muitas das minhas alunas falam isso, tipo, eu quero ter coragem e saber que se eu errar eu vou dar um jeito. E que se eu tiver desafios eu vou superar os desafios, mas eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou ter essa coragem de ir atrás da vida que eu quero ter. Ainda assim, tendo essa clareza, esse medo, essa trava com os outros é um dos grandes bloqueios. Que abala muito a nossa confiança, porque a gente, nosso negócio aqui é falar da autoconfiança inabalável agora, né? Eu sou do time da autoconfiança inabalável. A questão é, eu abro mão da minha vida, da vida que eu gostaria de ter, para caber no que os outros esperam, ou querem, ou precisam de mim. E nesse momento, para eu estar com os outros, eu abro mão de mim mesma. Eu me abandono. Só que nunca, nenhuma relação vai te dar algo que seja tão fundamental quanto você tá com você mesmo. O que dói muito quando a gente segue a opinião dos outros e abre mão do que a gente quer fazer é que ali a gente tá se abandonando. A gente tá abrindo mão de nós mesmos. E isso que dói. Isso dói muito. Esse é. Às vezes a gente tem até raiva da gente mesmo. Tipo assim, que ódio! Por que que eu não faço as coisas? Frustração, ou tristeza, ou decepção com nós mesmos. Por quê? Por quê? Por quê? Que dói quando a gente não tá ali. E é por isso que eu também sou tão repetitiva no negócio do autoacolhimento, da autocompaixão, do ser gente boa com você mesmo. Esteja ali pra você. Porque, no fim, a única pessoa que vai estar ali com você sempre é você. O resto vai entrar e sair. Algumas pessoas com mais tempo, outras com menos.
Mas é tudo temporário. O que você acha, Nath? Profundo. Quando você comentou das suas alunas que elas falam, eu queria ter coragem para viver isso, aquilo outro e tal. Mas conhecendo um pouco dos seus cursos, né, eu tive um pouco de contato com as outras alunas e não me parece que elas não têm coragem. Talvez elas não reconheçam isso nelas, né? Porque a maioria está em outro país, está em outro. Tem coragem, não é fácil mudar de país, não é fácil de. Aliás, não é fácil também viver uma vida seguindo o que você está falando também. Verdade? Não é fácil. Não é fácil. E exige coragem. Exige também. coragem. Verdade? Mas, O que Natasha disse é muito verdade. Que as mulheres que seguem meu trabalho, a grande maioria, que eu não conheço tão bem, né? Mas as alunas. Mulher em geral tem muita coragem. Ser humano pra estar vivo tem que ter coragem, né? Porque viver já é extremamente assustador. Sim, a gente tem coragem pra fazer muitas coisas. E sim, muitas vezes a gente nem reconhece que tem a coragem. Mas as minhas alunas, principalmente, e quando a gente tá falando de vida autêntica, o que eu vejo até quando não são as minhas alunas, mas que eu vejo no mundo, é que viver a vida autêntica, ela é um próximo degrau. É uma próxima etapa, um próximo desafio. Às vezes você tem coragem já de fazer muitas coisas, mas você não tá com coragem para aquele novo desafio, para aquela nova etapa, para aquela nova mudança. Que tem a ver com o que você quer, não com o que os outros querem. Ou com o que os outros acham legal. Ou com o que parece super legal. Mas o que você quer. Então, começa esse processo da gente viver uma vida com a nossa cara e ter coragem para se bancar, evoca muito essa coisa dos outros, porque muitas vezes essa ideia dos outros é o que a gente mesma se fala que é a razão da gente não fazer as coisas. E muitas vezes o medo não é nem dos outros. O medo é do que vai acontecer com a gente se os outros não gostarem, se os outros não aprovarem, se os outros criticarem. Se a gente for bem, bem honesta, assim, a gente tá preocupada com a gente. E muitas vezes a gente usa os outros como uma desculpa para não ter que se bancar. E se deixar num lugar de assim, mas é que eu sou tão boa, eu sou tão preocupada, tenho tanta empatia, eu sou tão sensível. Que aí eu não me coloco na lista, eu não cuido de mim, quando eu vejo, já dei todo o meu tempo pros outros. E é tão pesado, é tão difícil, mas eu tô ali pros outros, né? Só que você também tem um ganho nisso, né? E o ganho é que você não tem que olhar pro teu próprio umbigo, não tem que lidar com os seus próprios desafios, não tem que lidar com o processo de encarar o desconhecido, de se jogar no que você não sabe, encarar os seus medos, passar por momentos de desafio. Porque para superar desafios tem que estar no desafio, né? Todo mundo quer ser inspiradora, a pessoa que é inspiradora e supera desafios, mas ninguém quer viver os desafios, tem que viver os desafios. Faz parte. Não quero. Não quero os desafios. Mas por que tem que ser difícil? A vida é tão difícil, a vida de quem que é fácil. Essa de vida fácil. Que nem você falou, nem quem segue a opinião dos outros é fácil. Mas, se bancar. Escolha o seu difícil, né? Exato, escolha o seu difícil. Mas se bancar é um novo difícil.
que às vezes vem com a ameaça de se eu me bancar, aí eu vou ficar sozinha. E se eu ficar sozinha, eu morro. Tipo assim, o cérebro, ele é criado, o medo, ele é criado para sobrevivência. Então, tudo pra ele é morte, entendeu? Porque é inconsciente, assim, é biológico. Então, o cérebro, ele é a sobrevivência. Eu vou ficar sozinha, eu vou morrer. Por isso que, tipo, quando a gente fala de carreira, nossa, é muito engraçado, principalmente brasileira. Eu queria viver com propósito, mas aí eu vou fazer o quê? Vou vender miçanga na praia? É sempre a miçanga na praia. Sempre, sabe? Tipo assim, não necessariamente. Se você quiser vender miçanga na praia, pode ser, mas poucas pessoas vão acabar vendendo miçanga na praia. Então a gente já se para antes de começar o processo. Porque vai ter que se bancar, e aí você vai ter que. E é uma coisa muito importante nesse processo dos outros. Quando você dá passos na direção de uma vida autêntica, você está colocando em xeque uma coisa que é uma das coisas mais amedrontadoras de se perder para a mente, que é o nosso senso de identidade. Quem eu sou. Quem eu digo que eu sou, né? Porque não é quem você é. Porque quem você realmente é o quê, Natasha? Você que faz parte ali do laboratório da imersão. Qual que é a nossa verdade indiscutível? Você faz parte de algo maior. O que a gente é, de verdade, é que a gente é parte de algo maior. Porque um bebezinho, assim que ele nasce, que seja um bebezinho que foi abandonado na cestinha, sabe que a gente vê em filme? Aquele bebezinho que vem sem mãe, sem pai, sem família, ele já é algo muito valioso porque ele é parte de algo maior. Assim como as plantas, a natureza toda. E a gente é muito doido, porque o nosso senso de desconexão com nós mesmos, como humanos, ele tá traduzido diretamente na forma como a gente trata a natureza. A gente é tão desconectado do quem a gente realmente é, que a gente usa a natureza de forma utilitarista. E esquece que ela é parte de quem a gente é. Então a gente é muito... Tipo assim, a gente tá vivendo num momento de absoluta loucura. Mas dei uma viajadinha aqui, mas... Enfim. O que eu tava falando? Que você já é importante, que você faz parte da o senso de identidade. Identidade, né? Se eu for viver uma vida autêntica, então, o senso de identidade. Então, esse grande medo da gente perder o que a gente se diz que é a nossa identidade é o que trava. Porque quem eu sou? Eu sou a Fernanda, a filha do meu pai, a filha da minha mãe, que nasceu no Brasil, que nasceu em São Paulo, que convive nesse meio, que é esperada atingir esse tipo de objetivo, que, falando de mim, né, a imagem que eu sei que as pessoas têm de mim é que eu sou uma pessoa tranquila, de boa. Ela é super assim, cuca fresca, sabe? Não se estressa. Eu sei que eu tenho essa imagem, tipo assim, que eu passo essa imagem de muito calma, de muito tranquila. Porque todo mundo me fala, uma grande maioria das pessoas me fala, só que eu sei o que é viver comigo, né? E não, sim, muitas vezes sou, mas nem sempre. Então, assim, existe, eu sei disso claramente, porque eu também sou muito honesta comigo mesma, e consigo ver o que eu apresento e o que tá acontecendo também internamente. E que nenhuma das duas coisas são quem eu sou. Porque tá acontecendo internamente também esse outro lado. É outra expressão de quem eu sou. É outra expressão. Mas não é quem eu sou.
Então, essa nossa identidade é uma expressão, é como se fosse um personagem de filme que a gente, como a gente fosse atriz e a gente vai fazer um personagem. Quando eu falo, não, eu vou viver a minha vida autêntica, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, eu vou seguir o que eu quero fazer. Mesmo que os outros não concordem, mesmo que os outros não me apoiem, eu perdendo esses, ou perdendo, boto entre aspas, porque não necessariamente você vai perder, você tá perdendo também o seu senso de identidade. Essas pessoas, elas te guiam quem você é. Então, assim, quando você fala, mas eu sou advogada, eu vou vender miçanga na praia, é porque na tua cabeça tem isso, assim, que se a advogada tá num degrau e vender miçanga na praia tá em outro. E assim, você não quer ser a galera da miçanga na praia, você quer ser a galera do advogado. Então, assim, você vai ter que correr o risco de ver o quê? Porque muitas vezes você vai descobrir que você não é nem a miçanga na praia, nem o advogado, você é um pouco dos dois, tá ali no meio termo. Você é você, tem coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Então, assim, na mente, ela vem com essa separação muito clara, assim, tipo assim, ou é isso, ou é algo radicalmente que na cabeça parece pior. E que nem é, porque eu tenho certeza que tem muita gente que é muito mais feliz vendendo miçanga na praia do que sendo advogado. E também tenho certeza que tem um monte de gente que vende miçanga na praia que parece ser super legal e tranquilo e de boas, e não é. E é estressado, ansioso. Tipo assim, do mesmo jeito que eu também acredito que deve ter gente que é advogado, que é calmo, tranquilo, de boa. Entendeu? Porque não é a atividade que faz. É a presença que faz. Tem uma pergunta. Quando você vive uma vida autêntica, você tem identidade? Sim, a gente sempre tem identidade. Não tem como não ter. Não tem como viver sem uma identidade. Tem um jeito que a gente vai se apresentar para o mundo. Tem muito que a gente aprendeu como a gente se apresentar para o mundo. Tem coisa. Eu vivo uma vida autêntica. No sentido de que eu sinto que eu faço o que eu quero fazer, eu vivo do jeito que eu acho que eu quero viver, tipo, tá. Me sinto autêntica. Mas tem um monte de coisas minhas, ainda mais agora envelhecendo, que eu tô com 41 agora. Eu consigo ver tanta coisa em mim que é o meu pai. Tanta coisa em mim que é a minha mãe. Jeitinhos de ser, jeitinhos de fazer as coisas. Coisas que eu gosto. Tipo assim, essa coisa de cozinhar. Hoje em dia, meu programa favorito é cozinhar pra amigos. Tipo assim, vem na minha casa e cozinha. E eu não gosto que ninguém ajude. Eu gosto de fazer as coisas, só fica ali sentada me assistindo e conversando. Isso é totalmente a minha família, assim. A minha família, a linguagem de amor é comida, assim. A gente cozinha. Meu pai cozinha, minha mãe cozinha, meu irmão cozinha, minhas avós cozinhavam. Tipo, uma coisa. Mas não é quem eu sou. Quando eu nasci, bebê não tava ali. Aí aqui está o dom da cozinha. Não, tipo assim, eu nasci like that, tipo, no X. Mas foi algo que, ao longo da minha construção, se instalou. A gente é uma construção. Acho que essa é uma boa ideia, assim, pensar que a identidade é uma construção. Por isso que tem partes da nossa identidade que a gente nega. Não, isso não é quem eu sou. Então, tipo, por exemplo, se você for próxima o suficiente de mim e você apertar os botões certos, eu consigo ser muito ruim. Toda vez que eu sou ruim, que eu perco a paciência, que eu falo algo que eu sei que vai machucar, toda vez que eu faço isso, eu faço, na hora vem aquela sensação de poder de tô por cima, porque é totalmente coisa do ego, dessa coisa de poder, né? Geralmente é quando a gente tá se sentindo por baixo que a gente precisa se sentir por cima. Assim que passa aquela emoção que tá justificando tudo aquilo, eu me sinto mal. Eu não gosto. Só que isso faz parte da identidade que eu construí.
algum mecanismo de defesa, coisas que a gente aprende. Então, se você é de uma família que grita, naturalmente a tendência vai ser você gritar. Ou não suportar grito, mas aí é a resposta A, né? Então, eu sei que eu tenho essa parte da identidade, mas não é uma parte da minha identidade que eu gosto de dar força, que eu gosto de dar espaço. Então, por eu saber que ela existe, e por saber que ela não é algo que tem como, que gera as experiências que eu quero ter e que eu quero que os outros tenham, eu não reforço esse lado da minha identidade. Então vão ter partes da nossa identidade que a gente reforça e partes da nossa identidade que a gente maneja, lidera, né? Porque senão a gente corre o risco de ficar à mercê da nossa mente e agir como um monstro. Então essa... perdi o fio da meada. Mas é isso. Quando a gente tá amadurecendo e nessa busca por quem eu realmente sou de verdade, a gente começa a não querer mais entrar nos moldes que foram dados, a coisa começa a perder sentido, né? É muitas vezes assim que começa. Ou é um sofrimento profundo ou é uma falta de sentido profundo. Tipo assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Quem sou eu? O que é isso? Que vida é essa? Quem é essa pessoa nessa vida? O que é isso? Eu não me reconheço em nada aqui. Nesses momentos, é o momento que a gente tem que enfrentar esse medo de ir para essa busca e correr o risco de ficar sozinho. Bancar, tipo assim, se eu precisar ficar sozinha pra que eu viva, que eu descubra a minha verdade, então tá. Então eu vou. Existe esse passo, mas o que acontece na realidade quando esse passo é dado é que o que você descobre é algo tão maior, é um poder e uma conexão tão grande, não só com outras pessoas, mas com o todo, porque você se conecta com o que você é, você é parte de algo maior, e é entrando nessa esfera de vida autêntica que a gente vai se conectando com essa essência, que muitas vezes falta até palavras pra gente descrever o que é. Mas a gente sabe quando a gente tá na gente. Quando você entra nesse movimento, muito embora o medo seja eu vou acabar sozinha, o que tá do outro lado é um senso de conexão tão grande com o todo que naturalmente as pessoas, outras pessoas também vão estar lá. Porque, de novo, a gente precisa dos outros, né? A vida autêntica não é uma vida. Como é que chama? Solitária. Não é nem solitária que eu tô querendo dizer, é autossuficiente. A vida autêntica não é uma vida autossuficiente. Não existe ser humano autossuficiente. Porque não existe nenhum ser autossuficiente. Isso aí é uma viagem da mente, assim. Porque quem é autossuficiente? Nem o mundo, o universo não é autossuficiente. Tudo tá interligado. Tem a lua, tem o sol, tem o planeta isso, planeta aquilo, a célula isso, a célula aquilo, a luz que entra, a luz que sai, o oxigênio que isso, tudo tá. Não existe nada que por si só é. Tudo é tudo. Entende? Então nós somos esse tudo, esse todo, esse cosmos, assim. A gente é parte disso. Então existe autossuficiente, não é sobre isso. É sobre parar de se
de vender alma pro diabo, né? Que é essa coisa de eu vou abrir mão de mim mesma pra ter você, porque chega um ponto que você sabe que você não tem a outra pessoa. Ou mesmo que se o corpo estiver ali, a outra pessoa nem tem você, porque você não tá ali. E aí, nesse movimento, quando você dá o passo, você começa a ter outras pessoas que vão gravitacionar, né? Tipo, vão chegar na sua vida. Novas relações se estabelecem, novas dinâmicas se estabelecem, novas relações com pessoas antigas se estabelecem. Novas construções se estabelecem. E aí, quando você tiver com alguém e você tiver num grupo, aí sim você vai se sentir vista. Porque você vai estar lá. E faz parte desse processo, às vezes a gente tem que aceitar que pessoas chaves da nossa vida que a gente quer ser vista de uma certa forma, talvez nunca enxerguem a gente dessa forma. E chegar nesse ponto de libertar, de soltar. Eu não preciso da sua validação, da sua visão, do seu reconhecimento, das suas estrelinhas. Se vier, eu vou adorar, mas se não vier, eu tô ok. Porque eu tô comigo. E se alguma coisa der errado, se as coisas não saírem da melhor forma possível, eu tô aqui pra cuidar de mim. Eu tô aqui pra me atender, pra me ouvir, pra me guiar. E isso é uma relação, Nath, que a gente estabelece com nós mesmos. E é aos poucos, porque você vai ganhando confiança, que você vai estar lá. Mas é uma relação que muitas vezes as pessoas nem entram. Elas nem começam essa relação, porque tem essa visão de que não, você tem que seguir o que é dado, fazer direitinho, fazer tudo certo, agradar todo mundo, ser a mulher perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita, a amiga perfeita. Que aí você vai chegar, você não vai chegar em lugar nenhum com isso. Porque nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Nunca vai ser suficiente. Você já é suficiente. E é um processo que é óbvio. Ajuda muito ter pessoas nos apoiando nessa história. Mas no fim depende da gente. Tem uma expressão em inglês que fala, né? Você pode levar o cavalo até a água, mas você não pode fazer ele beber. Então tem pessoas que vão estar nessa jornada para te ajudar, para te guiar, para te dar aquela, né, quando você cair lá, tipo, dar o braço para você levantar e conseguir. Mas é a sua caminhada, sabe? É a sua. E existe esse momento de enfrentamento que, como a gente falou no medo de errar, a sua coragem, ela só cresce na medida que você enfrenta o medo da opinião dos outros. E aos poucos, né? Um pouquinho, que nem a gente falou da academia. Tipo, se você pegar pouco peso, seu músculo não cresce. Se você pegar peso demais, você se machuca. Então tem que ser um peso que seja resistente. O crescimento, ele acontece na resistência, no desafio. Ele não acontece na paz de Deus. E quando a resistência foi muito grande a ponto de te paralisar? Aí tem que ser aos pouquinhos. Porque provavelmente você tá paralisando é porque você tá olhando para aquele medão, né? Então, meio que volta aos poucos, né? É uma prática. Já pouquinho, até chegar lá. E uma das maneiras de praticar isso é colocando limite, né? Porque uma dos. Isso eu vejo muito, 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 muito com as minhas alunas, mulheres em geral, mas também muitos homens. A questão da gente ter uma dificuldade muito grande de colocar limite. Porque a gente tem medo do que isso vai significar naquela relação. Se a pessoa vai mudar com você, se a pessoa vai ficar chateada, se a pessoa vai ficar frustrada, se a pessoa vai ficar com raiva, se a pessoa vai entender, se a pessoa vai achar que você é egoísta, se a pessoa vai
fica triste, fica mal. Então, às vezes, você não coloca os limites, você nem chega a ponto de investigar suas necessidades, de ver o que é que você precisa, para daí colocar o seu limite, para não ter que pisar em ovos com ninguém, não criar problema, não criar conflito, não criar confusão, não criar desconforto. Então, colocar limites é uma ótima prática, porque dá para começar aos poucos, com coisinhas menores. E aí, assim, vai dar frio na barriga, vontade de vomitar, de sair correndo e nunca mais voltar. Enfrenta, fala. Fala a verdade. No fim, é muito um exercício de falar a verdade. Porque quantas vezes, mesmo a gente sendo pessoas que não gostam de mentir, que não gostam de ser desonestas, mesmo a gente sendo gente que gosta de ser justa, quantas vezes a gente não tá mentindo pra caber? Se você for bem honesta, são várias vezes. E isso são mentiras que passam por... E aí, tá tudo bem? Ah, tudo ótimo. E aí, você vai conseguir fazer aquele favor pra mim? Claro, sem problemas. Tem várias mentiras. Se você tiver afim de ser bem honesta, você vai ver que tem muita mentira. Que, há muitas que você nem vê. E aí você fala, ah, mas é mentira que não tô fazendo mal pra ninguém. Tá, pra você. E dificilmente você vai estar fazendo bem pra alguém dando algo que você não tem. Ou algo que tá te faltando. Porque você dá amor sendo que você não se ama, você dá compaixão sendo que você não tem compaixão com você mesmo. O que você tá dando se você não conhece? Ou se você não valoriza o suficiente pra se dar? Muitas vezes é pura moeda de troca, né? Não, eu tô fazendo tudo isso porque eu quero que você me ame. Tipo, eu quero que você ache que eu sou essa pessoa. Eu quero que você esteja aqui comigo. Então acaba que mesmo sem querer você tá manipulando a situação. Então esse momento da libertação da opinião dos outros é um momento que é muito necessário. E vale muito a pena. Porque o que tá do outro lado é a verdadeira liberdade. É a verdadeira confiança em nós mesmos, que é o que eu falo que é a autoconfiança inabalável. Enquanto eu estiver precisando da validação externa, essa confiança que vai vir, ela não é inabalável. Porque vai ter sempre algo mais. Sempre vai ter um próximo passo, uma próxima coisa que você tem que fazer, que você precisa. Nunca vai ser suficiente. E é isso. É isso? É, eu Considerações? acho que é. É isso. Eu acho que essa conversa vai abrir bastante a cabeça aí, né? Abriu a sua? Muita. Nossa. Então é isso, amadas. Fiquem aí com as reflexões. Boas reflexões. Tamo junta. Dá pra ser leve. Ó, nesse processo, não se leva tão a sério. Não pega pesado. Não adianta também, agora eu também me com chicotinho, né? Ah, eu também. Não. É como você aprendeu. Existem. O importante da gente ter essas discussões e ter essas conversas é que a gente consiga ver as coisas com uma perspectiva diferente. Isso que é importante. Porque quando você traz luz e novas perspectivas, novos caminhos se revelam. Então, para quem ficou aqui até o final, fica tranquilo que novos caminhos vão se revelar. Um passe de mágica. Então é isso, Nath?
Então é isso. Só um comentário. Quando você põe a luz nos caminhos, não tem como desver, né? Você já viu? É. Aí fica mais difícil de desver. Quando você Tá ótimo. vê, não desvê mais. Então é isso. Esse vídeo foi um processo irreversível. Exatamente. E vamos que vai valer a pena. Um beijo, amores. Até a próxima. Beijo.